Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando as Escrituras por meio deste guia aqui, Vida, Morte e Eternidade. Você é o nosso convidado, chegamos à lição número 12, a cosmovisão bíblica. Eu espero que a sua cosmovisão, que a minha cosmovisão, tenha se ampliado no decorrer desses estudos, no decorrer deste trimestre, não é mesmo? Tiago, o que é cosmovisão? Cosmos é uma palavra de origem grega que quer dizer mundo. Então, uma cosmovisão é uma visão de mundo. Qual que é a sua visão de mundo? Qual que é a minha visão de mundo? A visão de mundo de um cristão não pode ser a mesma visão de mundo de alguém que não professa religião nenhuma, não é mesmo? Existe a cosmovisão, a visão de mundo dos ateus, tudo é matéria, né? Estamos aqui por acaso, tudo foi um acidente. Existe a cosmovisão do espiritismo, de que as almas ficam encarnando, não é mesmo? Existe a cosmovisão de parte do cristianismo que acredita que nós temos corpo e temos alma, e que a alma está aprisionada dentro do corpo. Existem aí visões de mundo baseadas na política, como marxismo, utilitarismo, socialismo. Mas a nossa visão de mundo, ela deve estar calcada onde? Deve estar fundamentada na Bíblia. Por isso que a lição coloca aqui, cosmovisão bíblica, a visão de mundo segundo a Bíblia. E se você está confuso, essa lição ela vai fazer uma recapitulação. Então, professor, explique o que é cosmovisão, é visão de mundo. E aqui eu quero dar em poucos minutos qual é a visão de mundo segundo a Bíblia. Você vai começar por onde, se alguém lhe perguntar? Pelo início. Olha, o início da nossa lição fala de rebelião em um universo perfeito. Você vai dizer que Deus é amor e Ele criou um universo perfeito, cheio de criaturas que o serviam por amor, de maneira voluntária, de maneira consciente. Até que a rebelião se instaurou no coração de um anjo que tinha sido muito honrado. O nome dele era Lúcifer. E ele passa a acusar a Deus de ser um ditador, de ser um tirano, de impor a lei dele. E que a verdadeira liberdade estaria em não seguir lei nenhuma. Apenas a lei da sua própria orientação. Lúcifer, ele pensava assim, promover a liberdade. Ele estava, na verdade, promovendo a escravidão, né? Ele propõe trocar a lei do amor que havia no universo perfeito de Deus pela lei do egoísmo, né? Cada um faz o que bem entender. Lúcifer foi expulso do céu e ele tenta convencer outras pessoas da sua teoria. E ele acaba encontrando espaço aqui no planeta Terra ao enganar o casal que Deus havia criado e colocado para cuidar deste planeta, Adão e Eva. E ao enganar Adão e Eva, Lúcifer se torna o Senhor, Lúcifer se torna o príncipe deste planeta. E ele tem administrado este planeta da maneira dele por longos séculos, até a morte de Jesus. Quando Jesus morre, agora Jesus retoma para a raça humana a administração do planeta. Mas é concedido ainda a Satanás um pouco de tempo. Ainda alguns princípios do governo de Deus precisam ser melhor esclarecidos, melhor explicados. Então, Satanás, ele foi o dominador deste planeta até a morte de Jesus. Depois Jesus ele retoma, agora Jesus ele é o rei e ele quer instaurar aqui no planeta dele o seu reino. Por enquanto, o reino dele existe pela graça no nosso coração. Mas quando ele voltar,
ele virá com o reino da glória para realmente destruir Satanás e seus anjos e para que nós possamos reorganizar este planeta. Aliás, ele vai fazer tudo novamente, nós vamos habitar novamente, nós vamos fazer uma nova colonização. A história vai começar mais uma vez. Agora, quais eram os planos de Satanás para este planeta aqui? Ele tinha um propósito duplo ao enganar Adão e Eva. O primeiro era assim: se Deus decidir perdoar o homem, ele terá de me perdoar também. E eu terei uma oportunidade de retornar ao céu e ali continuar a sua obra maligna. Se ele perdoa João, né? Se ele perdoa Chico, também deve perdoar a Francisco, como diz o ditado popular aqui no Brasil. O segundo propósito era o seguinte: se Deus não perdoar Adão e destruí-lo, eu irei argumentar. Olha, eu já não avisei que Deus tem uma lei, que ela é uma lei injusta e quem não obedece a essa lei ele queima, portanto Deus não concede liberdade às suas criaturas. Então, uma vez que esse conflito estava instaurado dessa forma e a acusação de Satanás era contra a administração de Deus, era contra o governo de Deus. Satanás dizia que o governo de Deus não era justo, não dava liberdade para as pessoas e que a lei de Deus era opressora, que a lei de Deus oprimia os seres criados. Satanás propunha que a lei devesse ser abolida e que cada um faria o que bem entendesse. E agora que Adão e Eva caíram, Satanás argumentou que o homem jamais seria capaz de obedecer à lei de Deus. E se a lei de Deus não pudesse ser obedecida, isso, na verdade, provaria que o problema está não apenas com a lei, mas com o autor da lei, com o legislador. E assim, por meio da queda do homem, Lúcifer pretendia derrotar o próprio Deus. É por isso que quando Jesus vem ao nosso planeta, ele precisa se encarnar na natureza humana. É por isso que Deus ele veio ao nosso planeta como um de nós. Isso é fantástico. Para provar que as acusações de Satanás eram mentirosas. Para provar de que a lei de Deus é possível de ser obedecida. Para mostrar que o governo de Deus é um governo de amor. Por isso Jesus veio como um descendente de Adão, tomando sobre si a nossa natureza. E ao Jesus obedecer tudo, ele dá um cala-boca em Satanás. Ele mostra que a lei de Deus é justa e que Deus é ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que o amam. Deus mostra que na cruz a justiça e a misericórdia se encontraram. A paz e a lei se beijaram. E Satanás não aceitou, na verdade, a vitória de Cristo. Satanás não queria matar Jesus necessariamente, mas queria colocar uma série de situações, de condições para impedir que Jesus conseguisse ser fiel. Na verdade, Satanás queria que Jesus pecasse, ok? E por isso toda aquela tortura, por isso todo aquele contexto desolador. Mas Jesus não pecou. E agora, qual é a argumentação de Satanás? Ele só conseguiu obedecer à lei de Deus porque ele tinha vantagem. É por isso. Na verdade, ninguém mais consegue obedecer à lei de Deus. Só Jesus, porque ele tinha vantagem. E agora, o grande argumento de Jesus vai ser ter milhares e milhares de seres humanos que também obedecem perfeitamente à lei de Deus. Foram pecadores, é verdade, mas a graça de Cristo os perdoou. Possuem uma natureza fraca, inclinada ao mal, mas a graça os habilita a obedecer. A graça escreve a lei no coração deles, regenera a mente deles, de modo que quando a cidade santa baixar e Satanás tentar acusar o governo divino, a lei de Deus é impossível de ser obedecida. E então os anjos vão dizer, mas Jesus veio como um ser humano e obedeceu a lei de Deus. Satanás vai falar, mas ele teve vantagem. Então, milhares e milhares de santos vão se levantar e Deus os apontará como as suas testemunhas. Eles também foram fiéis, a lei de Deus também foi escrita no coração deles. Jesus foi o exemplo que eles imitaram. Eles possuem a mente de Cristo, eles possuem o caráter de Cristo. Eles são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Não achou-se dolo em sua boca, eles são sem mancha, sem mácula, eles são irrepreensíveis. Esse vai ser o derradeiro golpe em Satanás. Ficará provado para todo o universo
que Deus é amor, que a sua lei é amor e que a lei que traz a felicidade dos seres criados é a lei que garante a nossa liberdade. Essa é a nossa cosmovisão adventista, também conhecida como a teologia do grande conflito entre Miguel e Satanás, né? Jesus e seus anjos e o diabo e seus anjos. Não quer você se alistar no exército de Cristo? Não quer você se vingar desse ser terrível que tem causado tanto mal a você e a sua família? Não é esta uma grande vingança contra Satanás? Se alistar no exército de Cristo e aguardar até que Deus esmague o diabo debaixo de nossos pés. Está ali no livro de Romanos. Porque o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não quer você contribuir com os pés para que Deus, é Ele quem vai esmagar, né? A graça dele, o poder é dele, mas o pé vai ser seu, né? O pé vai ser meu. Não quer você participar? Então esse é o resumo da cosmovisão bíblica. Agora você entende por que Jesus precisou vir morrer e por que existe uma batalha pela lei e apesar de muitos disserem que não é possível obedecer à lei de Deus, é importante você obedecer à lei de Deus para vindicar o caráter de Deus que tem sido acusado por Satanás. Esse é o resumo da teologia do grande conflito e nós vamos ver um pouco mais detalhado alguns pontos dessa teologia aqui. Vamos para a parte de domingo, o modelo Jesus. Leia Lucas 2,52. Quais são as 4 dimensões do crescimento de Jesus mencionadas nesta passagem? Eu leio assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. O autor da lição aqui, ele defende 4 dimensões. Eu, na minha simplicidade, só consigo enxergar 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões que você enxerga, Tiago? Sabedoria, a parte intelectual, né? Estatura, crescimento físico, e a graça, crescimento em graça mesmo. Graça é graça, né? Aquela música fala, vou crescendo em graça, crescendo em poder. Então Jesus também teve o seu crescimento de graça. Nós lemos a Bíblia como a Bíblia está escrita. Tudo bem? Então, eu entendo que essa graça aqui é graça e Jesus, ele crescia nessas 3 dimensões. E não era apenas Deus que enxergava, ele não estava ali só se desenvolvendo perante Deus. Os homens, a sociedade ali em Nazaré, seus vizinhos, eles observavam o crescimento do menino Jesus. Como? O menino ia espichando, ia crescendo. Né? Nós não vemos isso nos nossos sobrinhos, nos nossos primos. Puxa, como cresceu, agora no Natal vai encontrar, né? Olha, vocês estão dando fermento, esterco no pé dessas crianças. A criança vai crescendo, a criança sadia, abençoada por Deus, né? E o intelecto vai se desenvolvendo. Jesus era ensinado por sua mãe Maria. Veja só, aquela mulher tão simples, ao conservar o filho ali nas montanhas de Nazaré, ensinando a memorizar a Bíblia, permitiu que o seu intelecto se desenvolvesse de uma maneira muito superior a crianças que frequentavam as escolas dos rabis, né? Que o seu intelecto ali era amarrado, era limitado, era preso, né? E graça. Jesus também crescia em graça. E as pessoas notavam e Deus também notava. Então, eu respondi que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Agora, eu gostaria de ler um trechinho, aliás, vamos aqui para a pergunta número 2. Leia Mateus 4:23. Como o ministério tríplice de Jesus, ensinar, pregar e curar, pode ser realizado por nós hoje? Nós também temos uma tríplice mensagem. E nós temos 3 ramos ali muito importantes, que eu vou colocar eles na seguinte distinção: escolas, clínicas e igrejas. A escola vai cuidar do intelecto, a clínica vai cuidar da parte da saúde e a igreja vai cuidar da parte espiritual, né? Estatura, sabedoria, estatura e graça. E temos aqui educação, saúde e pregação. Jesus, ele tinha esses 3 pilares e nós também temos essas 3 mensagens. É por isso que quando o Adventismo começa pregando as 3 mensagens angélicas, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, adorar aquele que criou tudo em 6 dias e descansou no sábado. Né? Ele vai acertar as contas com a humanidade. A primeira mensagem angélica. Aí você precisa explicar que é um falso sistema. Caiu grande Babilônia e
aquele que receber o selo de Deus vai para a vida eterna, o que receber a marca da besta será atormentado. Então nós temos essa mensagem. A igreja começou pregando isso, tudo bem? E aí em 1863, Ellen White recebe a mensagem de saúde. Então temos as 3 mensagens angélicas, ou a mensagem dos 3 anjos. Temos a mensagem de saúde, que vem ali logo no início, quando a igreja se organizou como igreja, né? Aí vem a visão da mensagem de saúde. E aí quando Ellen White coloca no papel a mensagem de saúde, logo depois vem a mensagem de educação, da verdadeira educação. Educação, quero ser bem sincero para vocês, não é trancar estudantes numa sala de aula e conteúdo, prova, isso não é educação. De modo que as pessoas, né, confundem ir para a escola com receber educação. E para a escola a pessoa recebe alguns conteúdos, né? E olha lá se recebe ainda, né? Mas educação é algo muito mais amplo. E a mensagem de educação, você pode ter um vislumbre dela no livro Madison. Temos aqui na editoraluzdomundo.com.br este livro, A Linda Fazenda de Deus. Se você quer chorar, leia este livro. Se você quer compreender mais sobre a verdadeira educação, leia o Madison. Se você quer dar um excelente presente de Natal e não quer gastar muito, aliás, quer gastar bem pouquinho, aí você compra o Madison, que ainda dá tempo de chegar para o Natal, viu? Tiago, o que é Madison? Madison era uma escola. Essa escola foi ali fundada pelo doutor Edward Sutherland. Ele era o pioneiro adventista da verdadeira educação. A história dele é bem interessante, né? Ele era professor do colégio de Battle Creek e de repente ele falou, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com a visão da irmã White sobre educação. Escola no meio da cidade, não tem agricultura, não tem lugar para os jovens trabalharem e se desenvolverem. Isso aqui tem que mudar. E a igreja então muda a escola de Battle Creek até o estado do Michigan, aliás, já estava no Michigan, né? Até onde hoje se tornou a Universidade Andrews. E depois de um tempo eles saem da Andrews e compram uma fazenda e colocam ali o nome Escola de Madison, onde eles disseram assim, vamos aplicar todas as orientações de Ellen White sobre educação. Então passe lá na editoraluzdomundo.com.br. A ideia da educação adventista é fortalecer o físico dos alunos, ensinar vários trabalhos práticos para eles, para que eles sempre saibam se virar e sobreviver, né? Como Paulo, não importa em qualquer lugar. Paulo era advogado, mas quando não exercia advocacia, estava ali fazendo tendas. Então, as pessoas nunca ficariam desempregadas e aprenderiam sobre Bíblia, sobre como praticar o evangelismo, bem como algumas matérias também para você estudar ali, né? A português, vamos pensar assim, um pouco de português, um pouco de matemática, mas não assim, encher a mente dos alunos com coisas que eles nunca mais vão utilizar na vida, né? Como se você usa logaritmo, né? A tabela periódica, apenas quem que é da área, né? Eu não sou dessa área aí de exatas, eu não uso isso para nada, apesar de que eu gosto de estudar e conhecer todas as coisas, né? Então a ideia era preparar exércitos, hordas aí de missionários, aqueles jovens terminariam e seriam obreiros bíblicos. Esse é o plano da educação adventista. Então, isso é uma coisa maravilhosa, ó. Mensagem dos 3 anjos, mensagem de saúde, escolas. Por isso, a ideia da igreja é assim, a associação ali tem as igrejas, a associação também tem as escolas, que devem ter esse foco missionário, ok? Foco não é simplesmente dar um diploma ali e colocar todo mundo na sala de aula. E as clínicas, que elas são muito importantes a fim de promover a saúde. E quem está doente vai lá e se cuide, mas quem não está, ela também vai fazer o trabalho de prevenção, de promoção. E essas 3 áreas, né, elas batem com as 3 áreas do desenvolvimento de Jesus. Intelectual, escola, estatura, saúde, físico e graça, né, a parte espiritual. Então, igreja, clínica e escolas, tudo bem? Aqui embaixo, ó, restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico, mental e espiritual. Está lá no livro Educação, página 9. Eu tenho um texto aqui sobre o que as crianças podem aprender. O Desejado de Todas as Nações, página 41, edição online, viu? Toda criança pode adquirir conhecimentos como Jesus o adquiriu, ao procurarmos relacionar-nos com nosso Pai Celestial através de sua palavra. Anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado. Tornar-nos-emos mais semelhantes ao nosso Salvador.
Que coisa maravilhosa isso aqui. Toda criança pode ter esse nível de desenvolvimento em sabedoria, estatura e graça, igual Jesus aos 12 anos tinha, quando foi discorrer teologia com os mestres judaicos que estavam ali na escola de teologia dos rabis. Uma criança com 12 anos, Jesus conseguiu. Qualquer criança hoje. Ah, mas meu filho não tem condições, não tem estudo. Quem era a professora de Jesus era Maria, que estava ensinando a Bíblia. Maria, aquela mulher simples, humilde e pobre, mas piedosa, santificada e dedicada. Maria. Maria estava ali com Cristo. E toda criança pode atingir o mesmo desenvolvimento de Cristo, porque ele é o nosso modelo, o modelo de Jesus. Tem um outro texto aqui muito interessante, está lá em Ciência do Bom Viver, página 180. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, deixando nisto um exemplo perfeito a toda a criatura humana. A vida que ele viveu neste mundo, devemos nós viver mediante seu poder e sob as suas instruções. Vamos avançar? Segunda-feira, o corpo como templo. A teoria dualista defende que você tem uma alma presa em um corpo e por ocasião da morte a sua alma é liberta, né? Que coisa mais estranha. Mas o que a Bíblia diz? Eu quero sugerir aqui um seminário do pastor Elias Brasil sobre o corpo. Muito interessante. Ele trabalha várias questões que estamos trabalhando aqui, inclusive esta. E a lição sugere 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. E ali diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então não é uma alma que está habitando no seu corpo. Quem habita, na verdade, em você é o Espírito de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. E agora vem a pergunta da lição. Como o entendimento de que nosso corpo é o templo de Deus e o templo do Espírito Santo pode influenciar positivamente em nosso estilo de vida? Se você destrói o corpo, você destrói a habitação do Espírito Santo. Tiago, como é que o Espírito Santo se comunica conosco? Sabemos que o Espírito Santo faz uma obra importantíssima para a sua salvação. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uma obra importantíssima. E como é que ele se comunica conosco? Veja esse outro texto, que está no livro Testemunhos, volume 2, página 347. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais. E o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Olha que fantástico! O Espírito Santo se comunica com você por meio dos nervos do cérebro, por meio dos seus neurônios, por meio das suas células nervosas, né? Por meio dos nervos do cérebro. E o cérebro depende do corpo. Se você fuma, você está prejudicando o seu pulmão. E ao prejudicar o pulmão, não vai oxigenar o cérebro tão bem como uma pessoa que não fuma. Então quem fuma prejudica o cérebro. E se prejudicar o cérebro, vai influenciar na comunicação do Espírito Santo. Seja o que quer que for que estorve nessa corrente elétrica que passa no nosso cérebro, impede o trabalho do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Então, ao destruirmos o corpo, nós estamos impedindo o trabalho do Espírito Santo. Agora, e quem não faz exercícios físicos corretamente? Não está também destruindo o corpo? Não está atrapalhando a voz do Espírito Santo? E o que você come? Na academia dizem que o bom treino depende de 70% da sua alimentação, né? Tem ali os suplementos, tem a sua parte. Mas uma parte menor é o seu treino, né? Ou seja, mais importa o que você come do que quanto peso você levanta para você ficar com o corpo bem trabalhado na academia, na musculação. Veja só, se a alimentação é tão importante, será que ela afeta o seu cérebro? Será que se você comer muita gordura, muito açúcar, muito alimento, né, incorreto, isso vai afetar a sua espiritualidade? Está aqui o texto. Se eu destruo o corpo, eu também destruo o cérebro, porque o cérebro faz parte do corpo. Se eu destruo o cérebro, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo e a antena pela qual o Espírito Santo se comunica conosco e influencia a nossa vida. Querido irmão, a mensagem de saúde não é para você viver 5 ou 10 anos mais. A mensagem de saúde é para melhorar a sua espiritualidade,
para você ter mais vigor espiritual. Para você não ficar indo, irmãos, ore por minha vida espiritual, eu estou tão fraquinho, minha fé está tão pequenininha. A mensagem de saúde é para jogar a sua fé lá para cima, ok? Consideramos o cuidado da saúde física um dever religioso. Então eu respondi na pergunta 3. A destruição do corpo prejudica a moradia do Espírito Santo. Vamos para a terça-feira. A mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? 1 Coríntios 2. Vamos aqui a partir do verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aqui é o primeiro ponto para você entender o que é a mente de Cristo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus que habita em nós, ok? O homem natural versus o Espírito de Deus. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então eu tenho de um lado o homem natural e de outro lado o homem espiritual que possui ali o Espírito Santo. Verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Paulo está se contrapondo a uma visão de mundo terrena, a uma filosofia terrena, a sabedoria deste século, que nunca conheceu a mente do Senhor. Então, a sabedoria deste século não tem nada para falar para Deus, né? As filosofias deste mundo, né, não tem nada o que acrescentar. Mas nós possuímos a mente de Cristo. Ou seja, se o Espírito Santo está habitando em você, na sua mente, se você está ligado a Cristo, você tem a mente de Cristo. Você é um homem espiritual que se contrapõe ao homem natural e que é chamado aqui no próximo capítulo, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Tiago, Paulo não falou que a igreja tinha a mente de Cristo? Opa, quem tem a mente de Cristo eram os apóstolos, né? Se você ler toda a carta aqui de Coríntios, Paulo fala, olha, parece que Deus colocou nós, os apóstolos, em último lugar, mas a sabedoria está com vocês, né? Vocês possuem a sabedoria. Ele é, de certa forma, irônico nos capítulos aqui mais à frente, né? Por exemplo, aqui no capítulo 8, no que se refere às coisas sacrificadas dos ídolos, né? Vocês são senhores do saber. E aqui, enfim, não me cabe aqui explicar a carta aos Coríntios, mas Paulo está dizendo que ele e os seus trabalhadores possuem a mente de Cristo. E Paulo queria falar à igreja de Corinto como a espirituais, mas eles eram carnais, eles não tinham a mente de Cristo. Eles eram como crianças, se alimentavam de leite. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então eu quero perguntar a você, você é um homem carnal ou é um homem espiritual? Muitas pessoas pensam que é impossível obedecer à lei de Deus e vão lá e citam Romanos capítulo 7. É o homem de Romanos 7, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aí eu gosto de citar o homem de Romanos 8, né? O homem de Romanos 8 diz assim, aqueles que estão na carne não podem agradarem a Deus. Romanos 8, verso 8. E fala assim, se em vós habita o Espírito de Deus, ele vai vivificar o vosso corpo mortal. Então você vê que o homem natural, o homem carnal, quem habita nele é o pecado. Lá em Romanos 7, é o pecado que habita em mim. Mas se ele é um homem espiritual, quem vai habitar nessa pessoa é o Espírito de Deus. E ele vai ter a mente de Cristo. Tiago, o que é ter a mente de Cristo, segundo a Bíblia? Vamos ver vários textos aqui. Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Meu querido amigo, como é que está a sua consciência? Você está sendo limpo de mãos e puro de coração? O que é que você está pondo diante dos seus olhos? Vamos ver o próximo texto. Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Cristo estava sempre no centro da vontade do seu Pai. Se você permitir que ele transforme a sua mente, você terá a mente de Cristo. Então a sua mente vai ser transformada, renovada. E agora você vai conhecer a vontade de Deus, porque você vai ter a mente de Cristo. Próximo texto, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que está ocupando o seu pensamento? Não deixe que essas palavras aqui sejam letras mortas. Como assim letras mortas? É bonito, é uma poesia, você cita na igreja, no pôr do sol. Fale um versinho da Bíblia, aí você vai lá e fala tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, mas a gente nunca pratica, né? Não sei o que é isso na verdade, né? Olha lá, tudo que é justo, então o pecado não é para ficar aí na sua mente, né? Tudo que é puro, pureza é o contrário de imoralidade, é o contrário de sedução, é o contrário de atos libidinosos, pureza. Tudo que é amável, o gesto abnegado em favor do próximo, tudo que é de boa fama. E eu quero perguntar para você, quando você assiste filme, você fica pensando no filme? Eu ficava. Eu saía do cinema assim, nossa, né? Isso podia ser verdade. Aí dormia, sonhava com o filme e pensava que eu era rico, ficava ali com a espada do poder, né? Com as moedas, com os milhares de dólares, aí acordava e ficava pensando naquilo. Eu gostava de anime, né? Aqueles desenhos japoneses, assistia muito Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, tem várias franquias, não é mesmo? E aí eu ficava imaginando, e se acontecesse isso, e se o personagem tal casasse com a personagem tal? Isso acontece em novela, né? Eu já assisti novela também. E se ele conseguir encontrar ela, ele vai descobrir que na verdade aquilo era uma mentira, e eles vão pegar o vilão e você fica pensando, né? Aquilo fica ocupando o seu pensamento, uma história mentirosa que tem ali homicídio, traição, adultério, pecado, que tem um monte de coisa, e aquilo fica ocupando o seu pensamento. Queridos irmãos, vou falar aqui muito sinceramente para vocês, se você quiser conversar, coloque aí nos comentários. Enquanto nós consumirmos novelas, filmes, séries, né, de televisão, de histórias de ficção, de comédia, de amor, de traição, de terror, né, enquanto nós consumirmos isso, nós não teremos a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque nós não estaremos colocando para dentro tudo que é justo, porque nos filmes só tem pecado, tudo que é puro. Não existe filme puro, né? Tudo tem uma impureza, tudo tem um palavrão, tudo tem uma irritação. Até os heróis, eles se irritam, eles falam palavras frívolas. Então, não dá, tudo bem? Vai se chocar com o cristianismo, o caminho é muito estreito. Mas você quer ter a mente de Cristo? Ah, Tiago, eu não consigo, é muito difícil. Então aqui, ó, Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto e não as que são daqui da terra. Em vez de você ficar imaginando ali a novela, se os dois vão se encontrar, se eles vão ficar juntos no final, se não vão. Em vez de você ficar pensando isso, vai pensar nas coisas do alto. Você vai ficar imaginando como é que vai ser na volta de Jesus. Você vai ficar imaginando as profecias. Você vai ficar imaginando qual vai ser a próxima descoberta arqueológica, que vai mostrar lá o palácio do rei Davi, o palácio do rei Salomão, o templo. Sua mente vai ficar girando em temas bíblicos. Tudo bem? Ah, Tiago, mas é tão difícil, nós temos essa natureza. Aí a Bíblia fala assim, ó, Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Porque por causa destas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque os filhos de Deus, eles não têm essas coisas. Os filhos de Deus têm a mente do Filho de Deus, a mente de Cristo. É fantástico essa lição aqui. Pastor Tinho, nosso agradecimento está chegando no final do trimestre. Muito obrigado. Né? O que significa ter a mente de Cristo? Eu respondi assim, existe um sistema operacional no seu computador chamado Windows. Né? Alguns chamam de Windows, né? Que ele trava, é muito ruim, pega vírus. Né? Os que possuem Mac, né? Apple, tem um outro sistema operacional chamado iOS, né? Como é que é? Operational System, né? Perdoe aí meu inglês. E aí você precisa trocar aquele aplicativo e instalar um novo. Aí tem gente que tira o Windows e coloca o Linux. Na verdade, aqui na sua mente tem um aplicativo, e é um aplicativo terreno. Você precisa desinstalar esse aplicativo, retirar esse software e instalar o software chamado Cristo. Né? Você vai lá na Play Store Celestial, escolhe aplicativo a mente de Cristo, instala ele aqui na sua cabeça. Você vai ter um corpo terreno, mas aqui dentro está rodando um outro aplicativo. Está instalado o aplicativo, a mente de Cristo, rodando aí no seu hardware, no seu equipamento, um novo sistema operacional. Então você não vai mais ser o velho homem, você será o novo homem. Olha só o texto. Quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter, a mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão de nosso semblante se transforma. Cristo habitando na alma exerce um poder transformador
e o aspecto exterior testifica da paz e alegria que reinam no interior. Então, se Cristo habita no interior, as pessoas ao seu redor vão saber, porque aquilo vai extravasar para aspectos comportamentais. Palavra que as pessoas às vezes não gostam, né? Aspectos exteriores. Quem tem um caráter bonito por dentro, terá também um exterior bonito. Veja só esses textos sobre a mente de Cristo. Está aqui no livro Desejado de Todas as Nações, página 478. Eu sou a videira, vós as varas, disse Cristo aos discípulos. Embora estivesse para ser afastado deles, sua união espiritual com ele devia permanecer imutável. Olha, ter a mente de Cristo, diz a lição, quando estamos unidos a Cristo. A ideia da videira aqui é a metáfora. A ligação dos ramos com a videira, disse, representa a relação que deveis manter comigo. O renovo é enxertado na videira viva, e fibra por fibra, veia por veia, emerge do tronco. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo. Pela fé em Cristo, nele, como Salvador pessoal, forma-se esta união. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim, ele possui a mente de Cristo. Sua humanidade tocou a nossa. E nossa humanidade tocou a divindade. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina e é aceito no amado. Glória a Deus por tão linda explicação. Você quer ter a mente de Cristo, você quer ter a seiva da planta, né, de Cristo, você quer estar unido a Ele e ter o mesmo poder. Você precisa ter a mente de Cristo. Você então precisa remover todo o lixo, não se conformar com este século, mas renovar a sua mente, sendo transformado pela graça de Cristo. Meu querido amigo, o novo ano está começando aí, eu quero fazer um desafio. Qual livro do Espírito de Profecia você está lendo? Coloque aqui nos comentários qual livro você está lendo. E se você não está lendo nenhum livro, faça planos de ler algum livro ano que vem. Coloque aqui nos comentários, ano que vem eu quero ler tal livro. Eu peguei alguns textos aí do Espírito de Profecia para mostrar para vocês, para incentivá-lo. Mas se você ler 10 páginas por dia, é meia hora, só meia hora do seu tempo para Deus. 10 páginas por dia, em um mês você terá lido 300 páginas. Em 2 meses, 600 páginas. Em 3 meses, 900, quase 1000 páginas. E se você dedicar só 15 minutos, 5 páginas por dia, em 3 meses você terá lido quase 500 páginas. É muita coisa, mas o poder de fazer grandes coisas está em fazer um pouquinho a cada dia. A formiga carrega um monte de terra, mas é um grãozinho de cada vez. Então coloque aqui nos comentários qual livro você está lendo e qual você planeja ler ano que vem. E qual é a sua meta? Se você ler 5, 10, 15 páginas, compartilhe conosco e nós vamos interagindo nos comentários. Quarta-feira, a orientação do Espírito. Leia Atos 8, 4 a 24. Simão, feiticeiro de Samaria, queria receber os dons do Espírito Santo sem ter sido regenerado por ele, sem ter a mente de Cristo. Como essa mesma atitude ainda se manifesta em nossos dias. Lembre-se lá que Pedro e João estavam fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Eles impunham as mãos e as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo. E aí Simão falou assim, Simão era um mágico convertido, né? Uau! Se eu tiver esse poder, meu amigo, eu vou colocar a mão aí, eu vou fazer misérias, né? Eu vou fazer muitas coisas. E ele chegou para os apóstolos e perguntou assim, hein? Vem cá. O que foi, irmão? Vem cá no canto. Aqui, ó, na sua mão, Pedro e João. Quanto vocês querem? O que vocês querem que eu pague? Para eu também, para vocês colocarem a mão em mim, eu ficar cheio desse poder aí, né? E ele foi amaldiçoado. Porque não devemos mercadejar o evangelho, né? Ele foi amaldiçoado porque ele pensou que o poder de Deus pode ser comprado por ouro e prata. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu, por coincidência, procurei muitas passagens na Bíblia que falam aquela palavra poder, dínamos, né? E descerá sobre vós poder do alto, né? E ficareis cheios do Espírito Santo. Então, poder está associado com milagres, né? Está associado com os dons do Espírito. Não é apenas o dom de pregar,
Mas os apóstolos, eles tinham poder, eles faziam sinais, maravilhas e prodígios, eles operavam milagres, eles expulsavam demônios, eles curavam. Se você começar a procurar a palavra poder, mas tem que ter dínamos por trás, né? Você vai ver muitas referências ao poder, né, de operar um milagre. E eu fiquei assim, por que nós como igreja temos tão pouco poder? Não temos nenhum profeta. Ellen White morreu e Deus não enviou outro profeta à igreja. Existe algum problema, porque o poder do Espírito também nos foi conferido, também nos foi dado o poder do Espírito. Então, como a mesma atitude de Simão se manifesta em nossos dias? As pessoas, eu respondi assim, querem os dons do Espírito sem que tenham de produzir os frutos, ou o fruto do Espírito. Você compreendeu? Ela quer o dom, mas não quer produzir o fruto do Espírito primeiramente. Ela, na verdade, produz as obras da carne, mas quer ter o fruto do Espírito. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas capítulo 5? Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Você pratica algum desses aqui? Invejas, bebedices, glutonarias. Veja o que Paulo fala. A respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se eu praticar as obras da carne, não tem lugar para mim no céu. Você compreendeu? Ter a mente de Cristo não é assim, o pastor, o ancião tem a mente de Cristo. Eu vou ter a minha mente mesmo. Ou você tem a mente de Cristo e você é puro, ou você não tem a mente de Cristo e você vai praticar as obras da carne. Quem pratica as obras da carne não vai para o céu, não vai receber os dons do Espírito. Veja agora o 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em algumas Bíblias está temperança. Então a saúde é um fruto do Espírito. A saúde, que estudamos ali no início da nossa lição. Saúde, a temperança, o domínio próprio. Como isso e não como aquilo. Eu me domino. Né? É um fruto do Espírito. Para que você possa ter os dons do Espírito, primeiramente você tem que produzir os frutos do Espírito. Jesus advertiu, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Aquele que faz a vontade. Não é aquele que não faz a vontade, né? É aquele que faz a vontade. Preste atenção na ênfase. A lição fala, aliás, eu coloquei aqui sobre o Pentecoste. Que coisa maravilhosa. Eles passaram a falar em outras línguas. Milhares de pessoas foram batizadas. O Espírito Santo, antes de Jesus voltar, será derramado numa porção ainda maior que o Pentecostes. A obra vai ser finalizada, superando a obra dos apóstolos. Superando a obra dos apóstolos. Maior poder será derramado sobre a igreja cristã no final do que o foi no início. Se os apóstolos falaram em línguas, curaram, expulsaram demônios. As pessoas pensam que o dom do Espírito, o dom da recepção, né? Todo mundo tem dom lá, fica na recepção. Dom de tocar. Tiago, você tem o dom da música. O dom do Espírito tá escrito aqui na Bíblia. Dom para ser apóstolo, o dom para ser profeta, o dom para ser mestre, para falar em outras línguas, o dom para operar curas, o dom para aconselhar. Queridos irmãos, eu fico pensando, eu não estou preparado. Será que o Espírito Santo vai cair sobre mim? Minha vida precisa de tanta regeneração. Eu não estou preparado para receber essa chuva serôdia. Eu gostaria que você pensasse isso. Que a obra que a igreja vai fazer, eu e você, vai ser uma obra superior à obra apostólica, grandiosa. Não porque a gente é melhor, mas por causa do poder do Espírito Santo que vai ser derramado. Mas antes, nós precisamos viver ali, produzindo os frutos do Espírito. E aí estaremos prontos para o aparecimento de Jesus. Cristãos de todas as idades, em maior ou menor grau, precisam estar atentos às tentativas de Satanás de distraí-los do que realmente importa nessa vida. Leia 2 Pedro 3,14 e 1 João 3. Que diferença há entre preparar-se para a segunda vinda de Cristo e estar pronto para este evento glorioso? Segunda Epístola de Pedro 3,14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Como é que deve estar o seu caráter?
sem mácula. Como é que deve estar a sua vida, a sua conduta? Irrepreensível. As pessoas vão olhar para você e não haverá o que repreender você. Você, às vezes, não vai ter consciência disso. O que você precisa ter é a consciência limpa. Agora, se a sua consciência não está limpa, já é um sinal de que você não é ou não está irrepreensível. Esse capítulo fala, se o Senhor vier como um ladrão e os elementos serão queimados, tudo será abrasado, que tipo de pessoas nós devemos ser? Devemos andar em santo procedimento, em piedade. Devemos nos empenhar em ser encontrados, em ser achados em paz por Ele, sem mácula, irrepreensíveis. Tem gente que pensa assim, que nós seremos encontrados por Ele, pecadores ali, praticando toda a sorte de obras da carne, que eu falei que não herdarão o reino dos céus que tais coisas praticam, e eu li o texto, né? E aí então virá o toque da transformação do caráter. Negativo, meu irmão. Se você aprendeu assim, você foi enganado. Os que praticam as obras da carne não receberão o toque da imortalidade. Os que praticam as obras da carne não são filhos de Deus, porque o filho tem direito à herança, não é? Agora, os que praticam as obras da carne não herdarão o reino dos céus, não vão ter herança, são filhos do diabo. Isso é muito sério. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Pedro. Você vai ser encontrado como? Você vai ser encontrado. Quando Jesus vier, você já estará sem mácula e irrepreensível. E aí quando eu olho para a minha vida, está cheia de repreensão. Quem me repreende? É a minha própria consciência, eu mesmo. Eu sei os meus defeitos. Agora, irmãos, precisamos de nos empenhar. Se disseram para você que vai levando aí, né? Adventismo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí quando Jesus vier, aí então ele vai nos transformar, você está enganado. Você aprendeu errado. O apóstolo Pedro diz que você vai ser encontrado sem mácula e irrepreensível. A obra de preparação, a lição pontua muito bem, ela é obra para hoje, é agora. Hoje é o dia da sua salvação, da nossa salvação, da minha salvação. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 a 3. O que diz aqui? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. O mundo não tem nada preparado para você, só engano, só maldade. E aparece, mas agora não é para comer isso, mas agora não é para assistir isso, mas agora não é para usar isso. O mundo não te conhece, é coisas do mundo. Tudo foi preparado para te desviar. É o teatro de Satanás para fazer você se perder. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então você se purifica e Deus purifica você. Né? Operai a vossa salvação, porque quem opera o querer e realizar é Deus. É uma obra de cooperação. Agora ela deve ser feita quando? E aí tem vários textos aqui, na pergunta 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A decisão é hoje. Hoje é o dia da vossa salvação. Meu querido amigo, estamos aguardando aquele que virá acompanhado por uma multidão de santos anjos. Se a obra de purificação do caráter tiver de se realizar, ela tem que se realizar antes da volta de Jesus. É isso que a lição está dizendo. Muitas vezes nós dizemos assim, essa questão de ser semelhante com Cristo, nós nunca vamos igualar o modelo, você nunca vai igualar o que Jesus fez, mas você precisa ter o mesmo caráter que Ele. Ele nunca pecou, e Deus não está pedindo para você viver nesse mundo sem nunca pecar. Todos pecaram. Primeiro ponto, todos pecaram. Deus não vai te deixar fora do céu porque você pecou, mas Ele vai deixar você fora do céu se você amar mais as trevas do que a luz. Se você preferir ficar, eu quero continuar pecando, eu não quero ser sem mácula, eu não quero ser irrepreensível, eu não quero ser semelhante a Cristo, eu não quero ter a mente de Cristo. Eu vou me preparar. Quando? Um dia eu vou me preparar. E aí a gente fala, ano que vem eu vou fazer regime, ano que vem eu vou parar com isso, ano que vem eu vou estudar, ano que vem eu quero aprender grego, ano que vem eu quero ler o Espírito de Profecia, ano que vem eu vou ler o Grande Conflito, ano que vem eu vou visitar minha mãe, o ano que vem, e aí passam-se 50 anos. Nós não podemos deixar o nosso preparo para a última hora. Jesus está muito perto de voltar. Os acontecimentos do mundo. Tudo está preparado. Temos uma guerra na Europa. Temos
inúmeras outras situações. Agora falta, quem sabe, você se arrepender. Talvez Jesus está esperando você tomar uma decisão. Talvez falta o meu caráter amadurecer. Nós estamos muito perto do fim de todas as coisas e nós precisamos estar prontos, viver com segurança de que somos filhos de Deus e que praticamos o fruto do Espírito. Não dá para sempre ficar postergando o preparo. Você fica postergando o seu batismo. Quero te desafiar. Abandone o que você tem que abandonar. É o cigarro, é a bebida, é um casamento, complicado ali que você sabe, é um relacionamento, na verdade, complicado que você tem que abandonar aquilo para se casar. Abandone. Tome a sua decisão, escreva aqui nos comentários que você quer se batizar. Estamos chegando ao fim do trimestre. É uma roupa que está te separando de Cristo, é um alimento, é uma prática secreta, é o quê? Nós temos que ser, às vezes, um pouco secos, irmãos, e tomar a decisão, e cortar na carne. Tudo bem? Tome a sua decisão hoje. Vamos ouvir essa música do Arautos do Rei? Tal qual meu mestre eu serei, tal qual quando sua face eu vir, tal qual para todos sempre, ó sim, tal qual Jesus eu quero ser. Que Deus o abençoe. Somos nós de Deus e o que seremos eu não sei.